Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Popcast. Eu sou a Tati Fernandes e é um prazer ter você aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre transplante capilar, um procedimento que está mudando a autoestima ao redor do mundo. Para falar sobre esse assunto, esse tema tão especial, a gente está recebendo aqui o Dr. Kleber Stuck, especialista em transplante capilar e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Seja bem-vindo, doutor. Tati, é um prazer estar aqui falando com você, com seus ouvintes, com seus leitores, com seus telespectadores, né? Somos multimeios, né? Multimês, estamos aqui mais uma vez para falar sobre isso, tá bom? E é um procedimento, a gente já vai começando falando da popularidade, né? Principalmente nos últimos anos. Aqui no Brasil, a gente tem um dado de que Goiás talvez seja o estado que mais faz transplante capilar. E eu queria saber o que explica, doutor, esse aumento da procura? O que você percebe em consultório? Eu percebo porque hoje em dia as técnicas melhoraram tanto que hoje nós temos resultados cada vez mais naturais. Então quebrou-se aquele tabu, aquele estigma de pós-transplante, onde as pessoas olhavam e percebiam que a pessoa tinha feito um transplante capilar. Mas a técnica antiga, que é aquela chamada FUT, que é onde retirava-se uma faixa de pele aqui atrás, eu fiz muito ela no passado, né? Faz 16 anos que eu faço transplante capilar. Então muitas pessoas tinham medo dessa técnica, achavam um pouco mais agressiva, mesmo já tendo resultados naturais. Então a gente sempre prezou por resultados naturais. Mas as pessoas tinham esse medo. Hoje a técnica atual, chama-se FUE, acontece que não tem mais esse corte. Então é feita as extrações das unidades foliculares uma a uma. Então a pessoa começou a perceber que um pós-operatório é mais tranquilo, que um pós-operatório tem menos dor, menos desconforto. Então isso foi se propagando lentamente no boca a boca. Então eu acho que são esses dois fatores, né? Cada vez mais natural e a técnica, em comparação com a técnica atual, com a antiga, que é um pós-operatório bem mais tranquilo. Acredito eu que seja isso. Não dá até para imaginar, só de pensar em tirar uma faixa ali já me dá uma certa agonia. O Exatamente. fio a fio é uma coisa que a gente leva mais tranquilo ali. Só de pensar, você percebe que tirava-se às vezes uma faixa, dependendo da elasticidade, até de 2 centímetros de largura, 2,5, depende da elasticidade. E ela vinha de uma orelha até a outra. Então você tinha que tirar uma faixa de 22 centímetros de comprimento por 2, 2,5 de largura. Mas é o que se tinha para fazer na época e era muito bom. Tem resultados muito naturais no passado. Mas o pós-operatório era realmente bem mais desconfortável. Nada como a evolução da ciência, da tecnologia, Ainda né? bem, né, Tati? E quem que pode fazer, doutor? Todo mundo pode fazer transplante capilar ou tem indicações? É assim, todo mundo, a princípio, pode fazer transplante capilar. É óbvio que pessoas que não possuem uma área doadora boa, então você não tem uma matéria-prima. Uhum. Então, a pessoa é extremamente calva, uma área doadora pequena, essa pessoa não deve fazer transplante capilar, porque você não tem a quantidade de fios ideal para ser retirada. Então, o seu transplante não vai ficar bom. Isso eu estou falando só da parte de números, né? De Uhum. área doadora e receptora. Agora, lógico, tem outros casos, né? Paciente que não tem condição clínica para se fazer um procedimento, porque é um procedimento cirúrgico, apesar que está tendo uma grande banalização, Tati, isso é um perigo, tá? Depois a gente pode até falar disso. É um procedimento cirúrgico, sim, deve ser feito com todo cuidado. Então, pessoas que possuem algum problema cardíaco, alguma doença grave, alguma doença severa, não precisa se Uhum. submeter a esse procedimento, né? Vamos cuidar do seu outro problema de saúde, né? Pessoas que podem ter algum tipo de doença no couro cabeludo, alguma doença autoimune, um alopecia areata, esse nome esquisito, por exemplo, vamos tratar de outra maneira, a não ser a parte de transplante capilar, né? Uhum. Então, a princípio, todos podem, mas tem alguns requisitos, né? Então, existem outras maneiras para se começar esse tratamento e aí a indicação do transplante, se necessário. Existe. A gente chama de tratamento clínico. Uhum.
Às vezes a pessoa tem um cabelo muito fino, um cabelo ralo, começou a ter queda agora, ele não precisa ser submetido a um transplante capilar. Ele primeiro tem que fazer uma avaliação médica, uma avaliação clínica, para ver se o caso dele é um caso que vem familiar, de pai para filho, de mãe para filho, então chama de alopecia androgenética. Nesse caso tem um tipo de tratamento, alguns produtos orais, alguns produtos tópicos. Ou se é um caso de alguma doença autoimune, quer dizer, autoimune, o organismo lutando contra ele mesmo. E aí eu vou falar alguns nomes feios aqui, vai, alopecia areata, líquen plano pilar, foliculite decalvante. Se for alguma desses tipos de alopecia, você não vai fazer o transplante, em primeiro lugar, não pode. Você não vai tratar como uma doença familiar, então tem um tratamento específico para essas doenças. Então, a princípio, você precisa ver se realmente é um tratamento clínico. Se for um tratamento clínico, as medicações orais e tópicas podem se resolver muito. Mas uma coisa muito importante que eu fiz com os pacientes, nenhum tratamento clínico, isso eu falando de alopecia androgenética, tá? Aquela que vem de pais para filho. Nenhum tratamento clínico, nenhum remédio que você toma, nenhum remédio que você passa, faz nascer novos fios. Isso não existe. É apenas para manter o que você tem, para engrossar o que você tem e para diminuir a velocidade de queda do que você tem. Ah, mas eu tinha pouco cabelo, eu usei esse remédio, nasceu um monte de cabelo. Não, não nasceu, tá? Você já tinha esse cabelo. Ele apenas estava fino, que a olho nu você não enxergava. Então, a partir do momento que você começou a tratar, a cuidar dele de maneira correta, ele começou a aumentar a espessura. Então, você passou a enxergá-lo. Então, você acha que ele nasceu. Não, ele não nasceu, ele estava ali. Então, é como se fosse uma planta. Não adianta você adubar uma terra que você não semeou. É a mesma coisa do couro cabeludo. É importante falar isso, então, isso vale para todo mundo. Sim. Porque a gente vê muitas promessas, né? Nossa. Em tempos de redes sociais, a gente vê muitas promessas aí de crescimento de cabelo, para engrossar esse cabelo e tudo mais. Então não funciona, doutor. Você falou, por exemplo, crescimento do cabelo que já existe, sim. Engrossar o cabelo que já existe, sim. O que não funciona é surgir novos fios. Vamos lá, você tem aí 30 mil fios no couro cabeludo. Eu vou usar esse remédio que eu vou passar de 30 mil para 35 mil fios, para 31 mil fios. Não, não vai. Você vai ter os mesmos 30 mil. Certo. Então ele não aumenta o número absoluto de fios. É aquilo que você já tem, ele encorpa, ele engrossa. Então, por isso que se fosse assim, você concorda que a pessoa é extremamente calva? Não vamos usar esse remédio milagroso da internet. Talvez ele nem vai fazer o transplante. Por quê? Sim. Porque com o remédio que ele tomar, o cabelo vai brotar. Então não existiria transplante. É verdade. E nessa situação, se eu preciso de uma área doadora, se isso é importante para o tratamento, perceber se a indicação é transplante, assim que eu começo a perceber ali essas entradas, a queda de cabelo, eu já devo procurar um especialista? Ideal, porque você pode evitar um transplante no futuro. Fazer o seu tratamento clínico. Se você não conseguir que pare a queda capilar por 100% das vezes, no mínimo você vai conseguir diminuir a velocidade da queda. Então, daqui a 5 anos, você pode estar até mais calvo, mas você estará mais cabeludo do que quem nunca tratou, entendeu? E garantir uma área doadora ali para o transplante também? É primordial, porque sem área doadora não existe transplante. Não existe transplante sem uma área doadora. Se você não tiver matéria-prima, não tem como. Mesmo, eu acho que você deve entrar isso, às vezes eu estou adiantando uma pergunta, mesmo a gente tendo áreas diferentes para doar. Por exemplo, pelos do peito, pelos da barba. Dá para se tirar pelo do peito e da barba? Sim. Mas eu costumo bater nessa tecla. É um complemento, tá? Não é a salvação da lavoura. Não é, eu não tenho nenhuma área doadora aqui atrás, eu vou tirar só da barba e só do peito. Não. Não tem como. Você não consegue tirar a quantidade total dos fios que você precisa para cobrir uma cabeça inteira. Então, eu repito, é um complemento. Mesmo porque são texturas diferentes.
Isso que eu ia perguntar, doutor, porque a gente entrou nessa questão de ter essas outras áreas doadoras. Não sei se tem, se você pode complementar, além da barba e do peito, se, sei lá, da perna, do braço, de Não outras funciona, áreas, não funciona. mas a textura, ela influencia a cor, a densidade do cabelo? Ela Em- influencia tanto na possibilidade quanto no resultado? Com certeza. Um fio mais fino, um fio mais fraco, ele vai dar uma cobertura menor. Então você pega o pelo do peito, por exemplo, ele é diferente, né, do Uhum, couro cabeludo. Então ele não vai dar uma densidade, uma cobertura igual do couro cabeludo. Mas eu costumo brincar assim: quem não tem cão caça com gato. Então a pessoa não sim. tem nada para doar e você precisa às vezes de um complemento, sei lá, 1.000 fios a mais, Uhum, 500 fios a mais, complementa com o pelo do peito e da barba. uhum, E detalhe, hein? Pelo do peito e da barba, como a textura é diferente, eu, Dr. Kleber Stuck, eu não gosto de colocar na frente, uhum. na região anterior. Por quê? Porque é outra. A gente não está falando de naturalidade aqui? Sim, Então o ideal é que se coloque da região do meio para trás, né? sim. Que fique mais disfarçado. Então, se você pega às vezes voltando a falar de coloração, um cabelo branco, pessoa com cabelo totalmente branco, aqui do couro cabeludo, você faz o transplante. Ele não vai dar aquela cobertura como se Uhum, fosse tivesse um cabelo preto, mais grosso, encorpado, concorda? É sim. tudo meio que matemático isso aí. Não, ótimo, perfeito pensar. E para a gente entender mais ou menos como funciona, né? Eu tenho um cabelo mais fininho, eu percebo que o seu cabelo, por exemplo, é um pouco mais denso. Bem mais Isso grosso. também influencia nesse Muito, transplante, no próprio resultado? Se eu tenho um cabelo mais fino, meu resultado vai ser diferente? muito mais fino, é muito mais diferente, desculpa. Vamos pensar assim, a gente chama de micras à medida que faz a espessura do cabelo. Então, se um cabelo é mais grosso, então você precisa. Vamos pensar em 1 cm², tá? Imagina aí 1 cm². Se você precisa de X cabelos grossos para cobrir esse 1 cm², você concorda que você vai precisar de mais cabelos finos para cobrir o mesmo centímetro quadrado? Sim. Porque ele é mais. O cabelo, a espessura dele é mais fino. Então você vai precisar de um maior número absoluto de fios finos para tentar cobrir a mesma área que você cobriria com menos fios grossos. Então, às vezes o paciente não tem esse tanto de cabelo fino. Ou às vezes, com certeza, o cabelo fino, o resultado estético também no futuro, no resultado final do transplante, às vezes ele não dá aquela cobertura que o cabelo grosso daria. Então, boa pergunta. A gente está vendo que para buscar esses bons resultados, a pessoa tem que entender bem do que está fazendo ali, né? Para ficar um resultado mais natural. Doutor, fala um pouquinho então da importância de procurar um bom profissional, um profissional membro da associação, por exemplo, ou da Associação de Cirurgia e Restauração Capilar, É. é isso? Então, o que que acontece? Esse assunto também é muito importante. Hoje está totalmente banalizado, né? A gente bateu esse papo há uns 2 anos atrás, estava de um Sim. jeito. Em 2 anos, assim, tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais velho a gente vai ficando, repito, eu já estou 16 anos fazendo isso, não são 16 meses, a gente vai recebendo no consultório algumas correções. As pessoas vão nos procurando, então a gente tem visto umas barbaridades. Então, não basta a pessoa, vou fazer os meus 6 anos de medicina e vou sair fazendo transplante capilar, porque é o que está acontecendo. Ou às vezes, eu nem sou médico, vou fazer transplante capilar, vou atuar como transplante capilar. Não. Você precisa de uma bagagem, existem cursos no Brasil afora. Você citou a ABCRC, que é a Associação Brasileira de Cirurgia e Restauração Capilar. Pois bem, essa entidade, há mais de 25 anos, ela que rege o transplante capilar no Brasil. Então ela não nasceu ontem. E ela tem cursos, ela tem congressos, ela tem workshops. E para se fazer parte dela, você precisa ou ser cirurgião plástico, que é o meu caso, ou dermatologista. Então, você precisa pertencer à SBCP, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou à
Sociedade Brasileira de Dermatologista. Ok. Então, a gente precisa tomar muito cuidado da banalização, porque um transplante capilar mal feito, e a gente está vendo muito, por exemplo, aquelas linhas retas. Você já viu uma pessoa que fez transplante que você passa, Já, olha, sim. parece que passou uma régua tão retinho que tá, tão simétrico lado direito, lado esquerdo. Pessoas hoje que não tem mais entradas, ó. Todos nós temos entradas. Então a entrada, ela é passível de se ter. Você precisa ter um mínimo de entrada. Você precisa, quando sair de uma piscina ou do banho, com o cabelo penteado para trás, tem que ter naturalidade. Então, a angulação de implantação dos fios, você não pode vir aqui na frente e implantar o fio 90 graus. Ele não nasce assim. Aqui na lateral, implantar ele a 40 graus, aqui ele é 10 graus com relação à pele. Sobrancelha, 10 graus com relação à pele. Então, são detalhes que se parecem bobos aqui, mas que você não segue essas primícias. Uma primícia dessa que você não segue, o resultado dele está catastrófico. E você resolver complementar ou arrumar ou melhorar um transplante mal sucedido é muito difícil. Não estou falando que eu sou Deus, tá? Pelo amor de Deus. Pelo contrário, o que Deus faz, o menino faz igual. Eu até brinco com meus pacientes. Mas a gente tem que pelo menos prezar e tentar fazer o que está no livro, né? O mínimo, estudar um pouquinho, fazer. Então a gente precisa sim ir atrás do currículo do profissional, ir atrás, consultar com ele, sim. Nada de, eu vou te mandar fotos, você já manda valor. Não, gente, isso é medicina, Tati. Várias vezes, quando eu vou examinar o paciente, eu vejo lesões na pele que contraindica de transplante. Várias vezes o paciente chega, a gente pede exames pré-operatórios, às vezes até exames cardíacos. Eu peço exames cardíacos também. Eu já teve paciente rígido, hein? O paciente fazia corrida, ele tinha um problema na válvula do coração, válvula mitral. Ele foi operar o coração em São Paulo primeiro, para um ano depois ele fazer o transplante capilar. Então eu te pergunto, imagina se eu não peço um exame para esse e faço uma anestesia nesse paciente. Podia dar algum problema maior, Sim. né? Eu queria falar um pouquinho disso, porque realmente, quando a gente fala de procedimentos que estão ligados à estética, e aqui a gente super apoia, se é um desejo, se vai melhorar a sua autoestima, que é essencial aí para a saúde emocional, mental das pessoas, tem que fazer mesmo, mas tem que fazer com profissionais adequados. A gente sabe que a estética ela ficou muito popular, ela até ficou mais acessível, ainda bem, a gente quer, mas tem que ter um cuidado, né? Porque a gente viu vários procedimentos que foram famosos há uns anos atrás, agora a gente está andando na contramão, tentando ir atrás da correção daqueles procedimentos para o natural. Sim. Todo mundo fazia bichectomia na época. Hoje, pessoas que fizeram no passado estão com a face cadavérica, assim. Então é isso mesmo, tem razão. Muito bom, verdade. Então eu queria entender mais ou menos como que é o procedimento, porque a gente está falando de um procedimento ligado à estética, sim, mas a gente está falando de um procedimento cirúrgico. Isso. Como que é, doutor? É anestesia geral? Como que Isso. funciona esse procedimento? Só voltando o gancho que a gente apoia, assim, porque eu tenho tantos casos de paciente que chega com a esposa no pós-operatório de 1 ano, que está cabeludo, me abraça, fica feliz, emociona-se. Eu tenho paciente, e você fala que homem não se emociona, sim, a hora que a gente mostra, lembra da foto do antes, para expor quando ele era careca, ele se emociona, fala, nossa, aí você percebe o quanto aquilo incomodava ele. Pacientes que não iam à missa, porque não tirava o boné, pacientes que não iam em restaurante, porque não podia tirar o boné. Então ele tinha uma vida social limitada. Então realmente a gente apoia assim, isso não é só puramente estética física, mas às vezes estética emocional para a pessoa, tá? Sim, com certeza. Com relação ao procedimento, em primeiro lugar a gente precisa fazer exames pré-operatórios, exames sanguíneos e exames de coração. E não é anestesia geral, não precisa disso de jeito nenhum. A anestesia que se faz, ela é uma sedação, que é um cochilo. Ela pode ser feito esse cochilo tanto com comprimidos, são sedação via oral. Isso às vezes a gente não precisa da ajuda do auxílio do anestesista. E a sedação pode ser endovenosa, com as medicações na veia.
como se fosse uma endoscopia, uma colonoscopia. Sim. Mas para essa modalidade, temos que ter um anestesista. E eu já te falo de antemão, é a que eu prefiro, viu, para os meus pacientes. Por vários motivos. Algum deles, eu tenho um médico a mais na sala cirúrgica. Quando é na endovenosa, o paciente fica mais relaxado. Uhum. Então ele dorme um pouco mais pesado, assim, o tempo passa mais rápido. A segurança também, porque, repito, temos 2 médicos ali dentro, eu e o anestesista, e eu fico só por conta de operá-lo, né? Sim. Ah, mas tem gente que faz só com via oral? Sim, às vezes o paciente é mais novo, os exames todos normais, tem seus 30, 35 anos, ele não quer ter o honorário do anestesista. Mas quando me pergunta, eu falo, não, eu prefiro que você tenha o anestesista junto, né? Uhum. Então, esses são os 2 tipos de anestesia. E óbvio que, juntamente com essa sedação, com esse cochilo, a gente faz anestesia local, né? Um monte de anestesia picadinhas aqui para anestesiar toda essa região e aqui onde ele quer receber. O paciente não vai ter dor nenhuma. Sim. É feito durante o dia, né? É um transplante por, pelo menos eu faço só um transplante por dia, eu não faço 2, não faço porque sou eu que faço, né? Uhum. Eu não deixo na mão das minhas amigas, das minhas funcionárias. Eu não tenho condição física para fazer 2 ou 3, então sou eu que faço. E o paciente vai embora no mesmo dia, ele vai dormir em casa, olha que legal. Então, essa sedação, ela é um período, o paciente realmente dorme um pouco mais, mas depois ele vai acordando, porque ele tem que ir embora para casa andando. Tem pacientes que termina a cirurgia, ele quer jogar futebol. Se eu não Meu segurar ele, Deus. não, ele vai dirigindo, não pode dirigir, se deixar ele vai dirigindo. E aí no dia seguinte ele volta para lavar o cabelo, a primeira limpeza é feita no dia seguinte, para a gente ir deixando cada vez mais limpos, e aí são os retornos pós-operatórios. A gente começa, também entra com tratamento clínico, medicações orais ou tópicas, para poder melhorar essa pega, melhorar esse resultado final. Basicamente é isso. E são quantas horas de procedimento Depende, aproximadamente? depende do tamanho da área calva. Mas assim, um transplante bem feito, você não consegue fazer ele menos do que 5, 6 horas. E pode durar até 8, 9. Então, o que manda é a equipe, não o transplante ser pequeno, médio ou grande, mas você tem uma equipe boa, uma equipe grande, né? Eu tenho a equipe que está comigo, eu tenho pessoas que estão comigo, uma já tem há 15 anos a mesma pessoa comigo. Outras com 2 anos, 3 anos, outra com 6 meses, mas assim, eu tenho uma equipe grande. Você tem que investir em pessoal, né? Sim. É o pessoal. É um procedimento que não delicado no sentido da palavra, mas que exige delicadeza, Muito. né, no procedimento ali. Porque assim, o fio de cabelo, Tati, ele quanto mais tempo ele fica fora do seu couro cabeludo, ele vai desidratando. Então você também não pode demorar tanto, igual eu já vi falar, 12 horas de transplantão, porque esse cabelo que ele ficou ali fora do organismo, ele vai desidratando, então ele vai perdendo a viabilidade. Isso é uma boa pergunta, doutor. Provavelmente bem boba, mas perdi vários cabelos, meu cabelo caindo ali, e eu vou juntando aquele cabelo de queda. Ele não pode ser transplantado. Não, que provavelmente esse cabelo ele quebrou a raiz dele, deve estar aí dentro do seu couro cabeludo. Mas chegou a cair a raiz. Ele não, porque ele perdeu a viabilidade. Então você não pode, voltando a encaixar isso no transplante, o transplante, você tem que ter uma equipe muito bem treinada e qualificada para manusear o fio. Eu costumo dizer que o fio é um bebezinho, tá? Você tem que tratar com o maior cuidado do mundo, porque senão ele desidrata, senão a raiz dele, se você apertar de maneira errada, ele não vai nascer. Então, assim, nós estamos falando de manusear 5, 6, 7 mil, 8 mil fios, todos eles, do primeiro ao último, delicadeza. Porque senão ele não vai nascer. É muita coisa, né? É. E quais são as técnicas que a gente tem disponível hoje para transplante? Hoje, a que a gente mais faz é a FUE, tá? Chama Follicular Unit Excision, que é a extração das unidades foliculares, é 1 por 1. Quando você tira a unidade 1 por 1. A antiga era a FUT, que é aquele daquele corte. Então a gente nem faz ela mais. Já a FUE, a gente tem 2 táticas para se fazer. Tem pessoas que gostam de extrair tudo e faz as incisões, pré-incisões, onde como se fosse a casinha onde o fio de cabelo vai ser colocado. Já fiz muito ela.
Não estou falando que é certo ou que é errado, não. É que hoje, em minhas mãos, na minha experiência, eu consigo uma densidade melhor, uma densidade maior de outra maneira. Ao invés de fazer os furos com antecedência, eu já vou direto com um aparelho chamado implanter, que ele tem a ponta cortante. Então, as minhas ajudantes vão colocando o fio dentro desse implanter, então eu já vou implantando fio por fio. Então, Tirando e implantando, não, e não, implantando. você tira tudo de uma vez, mas você vai implantando sem ter que fazer as pré-incisões. Sim. Então, você consegue, em minhas mãos, eu consigo deixar eles mais juntos. Entendi. Mais juntos. E a gente se acostumou assim, a nossa equipe. Mas eu tenho colegas, um dos melhores cirurgiões capilares do Brasil, do mundo, muitos fazem de outra maneira, que é fazendo as pré-incisões, furando tudo antes, aí os furos já estão ali, e as ajudantes vêm e só colocam os fios nos furos. Eu prefiro essa outra, mas é gosto. E essa questão de densidade também ajuda nessa questão de deixar o procedimento, o resultado mais natural. Com certeza. Você já adiantou pra gente um pouquinho o que é importante levar em consideração, mas hoje se eu quisesse um transplante mais natural possível, o que eu teria disponível, o que teria que ser pensado para isso? Primeiro tem que ser pensado na sua face. Tem que ser pensado, a sua testa é muito alta, você precisa trazer ela até quantos centímetros para baixo? Para o terço superior, médio, inferior. Primeiro a gente tem que pensar. Então a gente tem que fazer um desenho do hairline, chama de hairline. Esse desenho vai ser reto? De jeito nenhum. Ele vai ser todo irregular? Sim. Eu vou acabar com as entradas? Não. Eu vou suavizar as entradas? Sim. Em mulher, geralmente, o desenho é totalmente diferente. Para mulher, isso aqui no homem, você vê, isso chama pico temporal. Isso aqui é um triângulo. Nas mulheres, não. Em vocês, isso aqui, ele é mais arredondado. Você não pode fazer um triângulo aqui na mulher, aqui na lateral. É mais arredondado. A entrada do homem, aqui, ela tem essa quininha aqui. A mulher também não. A mulher, ela é mais arredondada. Direção dos fios. Lembra que eu falei? Você não pode implantar em tal lugar o fio que é 30 graus sem implantar ele a 90 graus. Não pode. E a densidade, né? A gente tem que ter uma densidade bem próxima do natural para a gente tentar deixar o mais harmônico possível. Importante. Você falou um pouquinho aí sobre ver a proporção da testa e tudo. Eu queria falar um pouquinho das possibilidades, então, desse procedimento do transplante. Por exemplo, o transplante ele pode ser usado para quem tem aí uma testa mais grande, diminuir essa testa, ou se eu não tenho barba, no caso dos homens, e quero, dá para fazer, no caso das mulheres principalmente que tem essa preocupação com o formato de sobrancelha, mas homens também, né? Dá para fazer na sobrancelha também? Como que funciona isso? Um por um, né? Vamos lá. Eu não me lembro agora quem foi a pessoa. Foi uma pessoa no BBB que chegou a reclamar que a testa... Foi uma goiana, né? Ela chegou a fazer o procedimento, mas aí para diminuir a testa. A testa, exato. Então, assim, depois desse momento dela, começou a ter muita procura apenas para diminuir o tamanho da testa. Realmente, aí você consegue, quando você vai medir, você vê que a mulher está com a testa assim a 8 centímetros de distância dessa região, que chama glabela, essa região. Então ela está lá a 8,5 centímetros de distância. É muito longe. Então você tem que trazer. Qual que é o entre média ideal? 6, 6,5, 6. Então ela está a 3 centímetros, 3,5 centímetros fora do ideal. Você concorda? Que dá uma. Sim, com certeza, dá uma diferença enorme. Eu tô de franja aqui, mas Não, acho que seu tá bem legal. pequenininho. Tá dentro do normal. Então, a sobrancelha também. Então, antigamente, as pessoas tiravam sobrancelha, né? Você vê como é que é o ciclo? Vai mudando. Hoje, aquelas pessoas que lá no passado, há 20 anos atrás, tiravam a sobrancelha, hoje elas estão querendo voltar a sobrancelha. Os anos 90, 2000 acabaram com as sobrancelhas das pessoas, doutor. Todas tiraram. Porque aí fazia o lápis, fazia o jeito que queria, né? Hoje não. Hoje ela coloca o fio na sobrancelha e aí a gente desenha do jeito que ela quer. Para ficar mais harmônico. E aí é o fio da sobrancelha colocado na sobrancelha? Não, a gente tira geralmente os fios do couro cabeludo sim, mas da região mais inferior aqui, ó. Que são os fios mais finos que a gente tem. A região da região central são fios mais grossos, a gente não coloca. Porque a sobrancelha é um fio mais delicado.
Então é bem aqui da borda, que é a posterior da orelha, aqui da região da nuca, são esses fios mais finos. E a barba, que você me perguntou também. A barba de uns anos para cá, ela voltou a ter, né? Voltou a figurar no arsenal masculino, né? Eu acho que por muitos anos, anos 60 e 70, né? Sim. Depois, por muito tempo, as pessoas ficaram muito sem barba e agora, não sei te falar, mas 5 anos para eu comecei a perceber que depois que teve o visagismo, Sim. as barbas Dizem que é a maquiagem, né? as barbas de vikings, né? Assim eles falam. Então o pessoal começou a procurar, né? Para falhas na barba, falhas no cavanhaque, a gente tem feito também. Aí também ou é dessa região aqui, tira daqui, coloca aqui, mas eu não gosto, eu prefiro já pegar da região central aqui do couro cabeludo, para você pegar um pelo grosso também e dar um enchimento legal. E o resultado super natural. Sim. O crescimento é diferente, doutor? Uma curiosidade. No início No início ele é diferente, sim, mas depois de um certo tempo ele adquire as características do local que ele está. Mas no início ele é diferente, sim. Tem pessoas que, assim, vou te falar, depois de um certo tempo, para algumas pessoas, mas tem pessoas que a vida inteira, a sobrancelha às vezes vai crescer mais rápido do que o normal, ela tem que aparar. Sim. Às vezes a barba vai crescer mais rápido, tem que aparar. Então, tem os dois casos. Não, muito interessante. Eu queria saber sobre os tratamentos clínicos que podem ser combinados com o transplante, porque você estava falando que às vezes antes do transplante dá para fazer tratamentos aí que podem prevenir ou ajudar até o momento do transplante, mas e o depois? Tem tratamentos que podem ajudar nessa questão de auxiliar o resultado ou melhorar o resultado? Vamos lá, não é porque você fez o transplante que você vai parar de ter queda capilar. Então vamos lá, você tem essa região A, que o seu cabelo está caindo. Tem essa região B, que não tem cabelo. Então você fez o transplante na região B. Você precisa continuar tratando a região A, porque senão o fio do transplante vai permanecer e a região A vai cair. Você só vai sobrar os fios da região B. Então não é porque eu fiz o transplante aqui que eu tenho que me esquecer de um tratamento clínico. Não, você tem que ter manutenção, principalmente aqueles fios que já eram seus, os nativos, vamos dizer assim. E pós-transplante a gente faz isso para esses cabelos nativos e também usa algumas medicações para acelerar ou melhorar a pega e o crescimento desses cabelos que a gente transplantou. Medicações para aumentar a vascularização sanguínea, a gente está falando aí de minoxidil oral, né? Por muitos anos usou ele apenas tópico, mas hoje o oral já está disseminado. O cabelo gosta de sangue, então eu preciso aumentar a irrigação sanguínea desse couro cabeludo. A gente tem uns boné de LED terapia de baixa frequência. A gente tem um pós bem mais tardio, às vezes algumas injeções de alguns ativos de drogas que a gente vai injetando no couro cabeludo. Eu repito, de acordo com alguns estudos, eu prefiro esses ativos, essas injeções, bem lá no final da cirurgia, no final do resultado, ou até um ano depois do resultado, para não comprometer nada de fibrose, não formar fibroses com o líquido que se injeta ali. Mas também nada contra quem faz antes. Eu tenho os meus resultados, sou feliz com eles, meus pacientes são felizes quando a gente fazendo desse jeito. Então são algumas coisas que você vai fazendo para tentar melhorar essa pega capilar no pós-operatório. Por isso que a gente tem que acompanhar o paciente. Sim. O resultado final de um transplante, Tati, é 1 ano depois. É longo, né? É longo. É muito longo. Óbvio que com 6 meses nós já vamos estar felizes, mas a felicidade plena é 1 ano. Mas o ano passa tão rápido ultimamente. Tanta coisa a gente fazendo, tanta correria, né? A hora que vê, já foi. acabou janeiro, ó, tá vendo? Tá vendo? Mas janeiro foi 1 ano também. Ontem era Réveillon. Então, a gente precisa acompanhar o paciente durante o decorrer desses 12 meses, para você ir auxiliando ele nesse tratamento clínico, né? Porque, repito, pode dar errado também. Às vezes, que eu ia te perguntar, falando do pós, vamos contar aqui para o pessoal como que acontece esse pós, né? Essa questão da lavagem que você tinha me falado, eu acho que é uma dúvida que sempre que a gente vê alguém recém
transplantado pensa assim, meu Deus, como que lava isso? Como que é esse pós? Nos dias seguintes, meses seguintes e até chegar esse momento do resultado? Então, no dia seguinte temos a lavagem e a gente ensina o paciente a lavar em casa. Ele tem que lavar em casa, a gente pede para ele filmar para lavar em casa com algum shampoo especial, né? Porque ele tem que ter o cuidado e a maneira correta de lavar. Ele não vai lavar como se não houvesse o amanhã, né? Esfregar de qualquer jeito, não. Senão arranca os fios, tudo Sim. certão. Tem todo esse cuidado. A gente pede 3 dias de repouso para a pessoa ficar em casa, para não inchar a testa, os olhos. No 4º dia ele pode voltar para suas atividades, para o seu escritório. Se é médico, pode voltar para atender seus pacientes. Se é o jornalista, pode voltar para a sua atividade. Academia, 7 dias depois. Uhum. Agora, piscina, praia, mar e sol, que é bom evitar pelo menos uns 30 dias, tá? E esse pós, o que a gente precisa ficar muito de olho é o acompanhamento. Repito, porque não tem nada para dar errado, mas pode ter alguma coisa sim. Por exemplo, o paciente às vezes tem umas espinhas a mais, umas foliculites a mais do que o outro paciente, porque também tem a ver com a pele do paciente, né? Sim. Tem a ver com a quantidade de oleosidade que esse couro cabeludo desse paciente tem. Então, assim, se você está com algumas espinhas, foliculites, vai atrasar seu resultado. Então, por isso que você tem que ver o paciente. Se você tem alguns espinhos, vamos tomar um antibiótico, vamos tomar um remédio para diminuir essas espinhas. Então, o pós-operatório é muito importante, porque, repito, a gente faz tudo para dar o mais certo possível. Mas se a gente perceber que às vezes não está dando tão certo como a gente imagina, a gente tem como intervir antes. Então não é só, te operei hoje, tchau, te vejo daqui a um ano, ou toda vez que você voltar no meu consultório, quem vai te atender é minha funcionária? É minha enfermeira? É minha secretária? Não. Sou eu que vou te atender. Porque pode estar tendo algum desvio de alguma coisa que eu posso, o mais rápido possível, intervir para a gente tentar ter o melhor resultado possível no final. Porque às vezes 2 e 2 em medicina não são 4, né, Tati? É verdade. E se der errado, doutor, o que pode ser feito? O que é dar errado? Dar errado assim, às vezes o fio de cabelo não nascer, isso não tem como, né? O cabelo é seu, não vai rejeitar. O que a gente fala assim, às vezes uma densidade num lugar menor do que a gente gostaria, né? E tem coisas que a gente não prevê, por exemplo, uma vascularização, como eu disse, o cabelo gosta de sangue, mas naquele local ali, eu não sei porque cargas d'água, tá chegando menos sangue do que no lado de cá. Se a gente perceber que isso está encaminhando para esse local, a gente vai fazer algumas medicações para tentar melhorar essa irrigação sanguínea ali, né? Naquele local, para tentar ver se ele volta e fica tão veloz quanto o lado que está indo bem. E se lá na frente a gente percebeu que realmente tem essa diferença, faça um novo procedimento. A vantagem do transplante é esse. É aditivo, né? Sempre você vai poder colocar, às vezes, um pouco mais de cabelo, vai melhorar um pouco mais. E tem alguma coisa que pode, por exemplo, idade? Tem Uhum. uma idade mínima e uma idade limite que pode influenciar nesse resultado ou que não pode impedir esse procedimento? Eu dei 2 aulas dessa num congresso sobre paciente jovem, no congresso em Foz do Iguaçu e no workshop no Rio de Janeiro. O paciente jovem, a gente não deve operar ele de cara, porque às vezes ele reage muito bem ao tratamento clínico. Raramente você vai ver um paciente jovem, quando eu digo jovem, 18, 20, 21, 22 anos, 23, calvo. A não ser que for um caso muito extremo, um familiar muito extremo. Então esse paciente jovem, às vezes você consegue não partir para a cirurgia e partir para um tratamento clínico. Então essa é a minha dica do paciente jovem. E sempre se operar o paciente jovem, ser mais comedido, tá? Por exemplo, não abaixar demais as entradas, porque essa calvície dele vai evoluir. Então se abaixa demais as entradas, abaixa demais a linha da testa dele, no futuro, esse cabelo que está aqui atrás, ele vai cair, só vai sobrar o fio transplantado, vai ficar parecendo uma tiara. Então, parcimônia com o paciente jovem. Muito cautela, muito cuidado. Pacientes mais velhos, eu vou te falar, eu já operei pacientes de 70 anos, 72. O que manda aí? Manda a parte clínica, porque às vezes tem uma pessoa de 60 anos com organismo de 80 e eu tenho paciente de 70 anos com organismo de 50. Maratonista,
corre, tem saúde em dia, não fuma, tem hábitos saudáveis. E o cardiologista me liberou. Uhum. O cardiologista me liberou. Então, a idade em si não é, para pessoas mais velhas, não é tanto um fator. O que manda é o organismo dele, né? Se a idade cronológica corresponde à idade biológica dele, né? Então, Mas o cabelo branco, ele pode ser transplantado? pode ser transplantado tranquilamente, dá mais trabalho para mim, bem mais trabalho, mas eu tenho as técnicas, umas dicas para melhorar isso. Só que a cobertura, lembra que a gente falou no começo de densidade? Ele esconde menos o couro cabeludo, concorda? Sim. Então, aquele contraste do couro cabeludo vermelho ali, um pouco mais claro, com o cabelo branco, não dá não tampa muito, não esconde Aham. muito, mas pode sim ser transplantado, não tem problema nenhum. Dá mais trabalho, mas não tem problema. Você falou agora em couro cabeludo vermelho, eu fiquei me perguntando, dói em algum momento, doutor? Seja ali durante o procedimento ou seja logo após É, ali o pós? dor é muito relativo, né? Cada um tem o seu limiar, mas a gente faz de tudo para dentro do cirurgia ele não ter dor nenhuma, porque a gente anestesia antes. Enquanto ele está cochilando, a gente anestesia, às vezes ele nem percebe. No pós-operatório, eu costumo passar uma receita de analgésicos. E eu falo para o paciente, não espere a dor vir. Tome esse analgésico aqui de horário, no mínimo 3 dias. Você acredita que tem paciente que não toma nem o primeiro dia? Porque ele não sente. Sim. Tem paciente que me liga uma semana depois que ainda está sentindo dor. Então aí a gente passa, às vezes, um remédio mais potente. Uhum. Então, eu vou dizer dor, um desconforto, vamos falar assim, mas nada que o tire das atividades dele. Eu queria falar um pouquinho das inovações que você espera aí no campo do transplante e contar um pouquinho da história da sua clínica aqui em Goiânia, em Brasília. Então, eu acho que o que está por vir aí no futuro, não vou dizer que são células troncos, não, mas o que tem sido estudado no Reino Unido, na clínica na Inglaterra, é você fazer cultura de células mesenquimais. O que é isso? Você retirar uma parte dessa região do couro cabeludo e você dar um start, um início nessas células, virar a chavinha, vamos falar assim para todo mundo entender, dessas células, para que elas voltem, vir uma cultura mesmo, um caldo, e você vai voltar e vai injetar esse caldo dessa cultura no couro cabeludo. Meu Deus, que incrível. Então, já está sendo estudado isso aí para que esses fios de cabelo, que é assim, sabe aquele fio de cabelo que está quase morrendo ali, que você não enxerga ele mais, para que ele volte e se recupere onde a raiz que ainda não tem fio para ela que ela volte e produza um fio novo. Então pode ser uma novidade, mas tudo está em estudo, tudo está em análise ainda, né? Sim. Essa eu acho que se fosse para eu apostar em alguma coisa nos próximos 10 anos, às vezes seria isso. O problema das células tronco é no que ela vai se diferenciar. Uhum. Então você precisa achar muito bem, porque ela pode se diferenciar em outras células, né? Sim. Não especificamente no bulbo capilar. Então, o dia que você achar certinho, falou, nós vamos pegar esse tipo de célula para ela se diferenciar em folículo capilar, ok. Hoje em dia existe muito a, a injeção de ativos que estimulam as células, a gente chama de pluripotentes, que são células que a gente tem no próprio organismo, mas aí é para o cabelo que já existe. Mas se for para apostar no futuro, eu apostaria nessa cultura, nesse caldo, entre aspas, nesse caldo aí de cultura de células, tá? Vamos ver. Quem sabe daqui 2 anos, às A vezes, se eu gente voltar aqui, já já tenho novidade. tá na torcida. A minha clínica, nós estamos aqui desde 2009 fazendo transplante capilar, né? E é o Centro Goiano de Transplante Capilar. Em Brasília eu não uso o goiano, né? Por razões óbvias, né? O Centro de Transplante Capilar, por que eu coloquei o goiano? Porque eu percebo que a terra nossa, ela é muito, gosta das nossas coisas, né? Sim, é Honra verdade. muito a terra, né? Então, nós estamos aqui desde 2009, só fazendo transplantes capilares. Ah, hoje, atualmente, nós estamos aqui no Orion, edifício Orion, tá?
O Instagram é o @implantes capilares, para quem quiser conhecer, para quem quiser saber mais algumas coisas. Faço muito vídeo de parte técnica, tá? E às vezes já até me falaram que eu sou muito sério no Instagram. E eu achei muito bom, porque você filtra os pacientes aventureiros, sabe? Sim, é Você importante. vai realmente quem quer saber de ciência mesmo, quem quer nada de. E, e graças a Deus a gente hoje tem a nossa parte, a estrutura física para ter nosso centro cirúrgico lá dentro, para ter um conforto a mais, né? Para você não ter que ficar entre em hospital. Então o paciente ali só respira transplante. No dia dele a cirurgia é só ele que vai estar ali, nós vamos estar focado nele, nada de entra e sai de outros profissionais, outros pacientes, outras cirurgias, nada. E é isso, sou muito grato. Há muitos anos mais que eu não faço lipo, abdômen, mama, mas só transplante mesmo, nem tem mais meus materiais da cirurgia plástica geral, porque acho que Deus me levou para esse caminho e eu tive que escolher em um momento e foi a melhor escolha que eu fiz até hoje. Melhor escolha que eu fiz, sem Segue sombra de dúvida. aí mudando a autoestima das pessoas que realmente é um sonho, E né, fazendo doutor? amigos, assim, às vezes eu encontro pessoas que eu já operei em algum lugar, é, é um papo gostoso de retribuição e de a pessoa de gratidão, sabe? Aí você vê que você tá é a mais vai além da estética, vai além da estética. E as esposas acham muito bom o marido se cuidar também, né? É importante. Estou falando só da parte do marido. Mas eu Sim. repito, quantas pessoas, mulheres que só usam um tipo de penteado para esconder o tamanho da testa? Vai num casamento, ela não pode fazer o penteado para trás, rabo de cavalo, porque acha a sua testa grande. Então tem todas essas nuances, todas essas nuances. É isso, a gente já está caminhando para o final aqui. Nossa, É foi sempre um rápido. prazer receber você aqui, mas eu queria que antes de encerrar, você desse um conselho para alguém que está pensando em fazer o transplante, mas está em dúvida. O meu conselho é, em primeiro lugar, veja a qualificação profissional. Quantos anos faz que essa pessoa faz isso? Lógico, repito, não tem ninguém que só tenha resultados 100%. Não, não tem isso. Todo mundo tem os seus resultados que não são tão bons, mas o mais importante é o pós, assessoria no pós, para te levar para. Será que esse resultado não tá bom? A gente vai conseguir melhorar ele de novo para que ele fique bom? Então pesquise tudo isso. Quem que já operou, se teve um pós-operatório digno. Se você pesquise se quem vai te atender na consulta é quem vai te operar. Esse tá um grande problema hoje com franquias. Às vezes quem opera não é nem um médico. Tá tendo muito isso. Quem opera Uhum. são só as ajudantes. Então pesquisa qualificação profissional, quantos anos está no mercado, se é ele mesmo que vai te operar, se ele não vai te delegar para outras pessoas te operarem, se é ele que vai te acompanhar no pós-operatório. E muito cuidado. Eu tenho Instagram, mas o Instagram já tem que filtrar um pouco. Cuidado com promessas mirabolantes. E o mais importante, a partir do momento que você tratar o transplante capilar como algo fora da medicina, alguma coisa está errada. Uhum. Porque o transplante capilar é apenas um apêndice da medicina. Então, primeiro é um todo, repito. De novo o caso. Se você não faz uma história clínica, como que eu iria descobrir que aquele meu paciente que tinha que operar o coração tinha esse problema cardíaco? Teria operado ele, se eu só ou avaliado ele só por fotos. Sim. Então a consulta é importante. Corra dessas pessoas, tipo, me manda foto que eu vou te falar de valores, eu te encontro um dia antes assim. Não, a consulta é importante, entendeu? Isso é mais importante. Não banalize, não banalize, porque quanto mais está se banalizando, mais catástrofes estão acontecendo. E tem em Goiás, tem muito profissional bom, viu? Capacitado, cirurgião plástico, dermatologista bom, que faz transplante. Então, nosso estado está muito bom. Não tem só o Dr. Kleber, não, tem muita gente boa aí, tá? Mas precisa pesquisar. É isso, doutor, muito obrigada. É um prazer ter você com a gente novamente. A gente já tem um podcast aqui. Eu espero ter mais um depois.
Tati, é um prazer ter aqui de novo com vocês, sempre muito bem recebido, né? É um prazer, fico muito à vontade aqui com vocês, tá? A gente Até a fica próxima. feliz. Até. E você, internauta que nos acompanhou até agora, eu te vejo no próximo podcast. Até mais.